pessoal, tudo bem? Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele responde às nossas orações? E aí, pessoal, vocês estão vendo que eu estou vestida com uma roupa diferente, não é verdade? De que país será que é? É isso mesmo, é da Índia. Então, fique atento que hoje nós aprenderemos algo muito legal. Há muitos anos atrás, na Irlanda do Norte, país lá da Europa, nasceu uma menininha, Amy Carmichael. E ela era a 7ª filha de uma grande família. E esta família eram todos os dias que sempre se juntavam para ter o seu tempo de oração. E esta menina, desde muito pequenininha, ela aprendeu que Deus, Ele respondia às orações. E tinha algo muito curioso. No meio de todos seus irmãos, que todos tinham olhos azuis igual o mar. A mãe de Amy também tinha uns olhos lindos, azuis. E a Amy, ela via que seus olhos eram diferentes que da sua mãe e também que o de seus irmãos. Quando ela se olhou, percebeu bem no espelho que o olho dele era um castanho escuro muito lindo, cheio de vida também. Mas ela, ao ver os seus irmãos e a sua mãe e seu pai também com olhos claros, ela desejou ter isso no coração. E ela aprendeu que como Deus, Ele responde à oração. E se nós oramos com muita fé, Ele se responde. Então, aquela noite, Amy decidiu orar com toda a fé. E ela orou e disse: Senhor, me dá olhos azuis, igual que da minha mãe e dos meus irmãos. Senhor, eu acredito que o Senhor pode me responder. Você sabia que a Amy, quando isso aconteceu, ela tinha 3 aninhos, gente. Era muito pequenininha, mas ela tinha fé. Aí aconteceu que ela dormiu. E ao dia seguinte, ela se acordou animada, foi diante do espelho. Quando ela abriu os olhos e viu refletindo no espelho, a cor de seus olhos não tinha mudado. Ainda permaneciam marrons, eram uns castanhos escuros lindos. Ela estava quase chorando. De repente, ela ouviu uma voz. E a voz disse: não. E ela soube no seu coração que aquela voz não era dela, era a voz de Deus. Deus tinha dado uma resposta para ela e era não. Depois que ela ouviu aquela resposta, ela sentiu paz no seu coração. Alguma coisa iria acontecer, mas ela não sabia. Possivelmente já aconteceu isso com você. Você já orou e Deus disse não. Você sabia que Deus tem um plano? Nem sempre aquele que a gente pede, Deus vai nos responder. E a Amy, desde pequena, ela sabia disso. E sabe o que aconteceu, crianças? Depois que a Amy, ela cresceu, se tornou uma jovem, ela foi chamada para o campo missionário e foi para a Índia. E ela, juntamente com vários jovens, elas decidiram falar de Jesus para este povo. Só que tinha um grande detalhe. Muitos estrangeiros eram impedidos de entrarem nos templos para ver o que estava acontecendo lá. E Amy, ela estava muito curiosa, porque ela ouvia e via também que muitas pessoas adoravam outros deuses. Muitos deuses que tinham olhos e não viam, tinham boca e não falavam, mas tinha algo muito curioso. Tinha muitas crianças envolvidas no meio da multidão dentro desses templos. E quando a Amy queria entrar nesse lugar, ela não conseguia. Logo tirava. E sabe o que aconteceu um dia, crianças? Ela decidiu
vestir a roupa das indianas e também ela começou a colocar o pó de café no rosto. E assim ela mudou, porque como ela é da Irlanda, todas as pessoas que moram na Europa são branquinhos, igual que a Amy. Mas ela decidiu pintar a sua pele com a cor, como a cor das indianas, e ela conseguiu, e ela ficou com uma cor parecida. Depois que ela se pintou, uma das amigas, que também estava trabalhando como missionária, disse assim: Amy, você tem a cor de olhos igual que as indianas, então ninguém vai se dar conta que você é estrangeira. E Amy, logo ela lembrou que quando ela tinha 3 aninhos, Deus não tinha respondido a oração do seu coração quando ela fez e disse que ela queria olhos azuis, e Deus tinha falado não, porque se ela tivesse olho azul igual que as outras meninas ou missionárias que estavam com ela, eles não conseguiriam entrar. Aí Amy, ela entendeu que os planos de Deus, eles são bem melhores que os nossos. Amy, vestida de indiana, ela conseguiu entrar dentro dos templos sem que ninguém se desse conta que ela era uma estrangeira. E sabe o que aconteceu? Lá dentro, ela via que era tudo escuro, era tudo sujo, tinha tantas imagens, tanta gente. Mas algo que chamou muito a atenção, Amy, era que lá dentro tinham crianças. E essas crianças não eram felizes. Essas crianças tinham sido vendidas para os sacerdotes dos templos. Mas essas crianças, elas tinham um olhar de desespero. Elas queriam sair daí, mas ninguém podia ajudá-las. Amy queria ajudar, mas não sabia como. E de repente alguém se deu conta que ela estava entrando em lugares que não devia e ela foi retirada. Mas ninguém se deu conta que ela era estrangeira ainda. Aí, a história conta que depois, em outra oportunidade, a Amy, ela viu na rua que tinha uma procissão de gente, muita gente. Tinha uma carruagem cheia de crianças de 4 anos até 10 anos. E essas crianças estavam vestidas de brancas, com um monte de flores lilás. E estavam sendo levadas para os templos, para elas serem vendidas e também sendo escravas lá dentro. E Amy se perguntava: Senhor, o que eu faço? E ela começou a orar novamente, porque ela sabia que o Deus Todo-Poderoso, ele se respondia às orações. Aí ela ouviu muito claro quando Deus disse que ela poderia e deveria fazer algo por estas crianças, que Deus ajudaria a fazer algo sobrenatural. Amy não poderia se negar àquele chamado que Deus falou no seu coração. Aí, vestida de indiana, ela ia, seja de noite ou seja de dia, para resgatar as crianças. Na Índia, muitas pessoas passam fome e os pais, eles vendem as crianças, mas Amy dava um jeito para conseguir o dinheiro e comprava as crianças e as levava em uma casa, juntava todas elas e também, não somente as comprava, mas falava de Deus, as cuidava, as protegia. A história conta que Amy sozinha não conseguiria fazer isso. Ela tinha um monte de gente, outros missionários que ajudavam ela. Ela conseguiu juntar mais de 100 crianças. Cada dia, cada noite era uma aventura. E Deus estava com ela para resgatar. E também ela passou muitos perigos, porque muitos sacerdotes daqueles templos perseguiam a Amy, mas Deus sempre protegia. E tudo que Deus planejou para Amy, deu tudo certo. Deus é Deus Todo-Poderoso. Esta história da Amy Carmichael, que se aconteceu, me faz lembrar que nós também oramos. A gente ora todo o tempo, não é verdade? A Bíblia diz, é a palavra de Deus, que Deus não somente
Ele ouve as nossas orações, mas Deus, ele se responde. Mas acontece que nós sempre esperamos que a resposta de Deus seja sim, ou sempre ele nos dê aquilo que a gente pede. Mas a gente nunca está preparado para um não. Mas não também é uma resposta. Muitas vezes Deus vai nos falar que não porque não nos convém. Ou muitas vezes Deus pode nos falar, espera, possivelmente ainda não é tempo daquilo que você tem pedido, daquilo que eu tenho pedido. Então nós temos que saber que o nosso Deus, ele se responde, mas nem sempre ele vai falar um sim. A gente tem que estar preparado para receber um não também. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Sabe uma coisa? Nem sempre aquilo que a gente pede para Deus é aquilo que nos convém. Então, eu quero deixar esta meditação, eu quero deixar esta história para que você pense no momento da sua oração, que você esteja preparado para um sim, para um não e para um espera. Mas saiba aí que Deus sempre vai te responder. Espero que esta história tenha tocado teu coração. Agora eu sei que você vai orar sabendo que o nosso Deus, ele vai te responder. Então compartilhe com seus amiguinhos o canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu comentário. E até a próxima. Tchau!